podem ver, eu vou apresentar hoje esse seminário sobre tecnologias aplicadas à prevenção e à mobilização em cenários de desastre. Sendo que o próprio termo prevenção é um termo que é um tanto quanto equivocado em se usar. Muitos especialistas na área alegam que não seria correto usar prevenção, porque quando um cenário, quando um desastre ele tem que acontecer, ele vai acontecer. Por exemplo, um terremoto. Você não tem como prevenir isso. Você pode tomar medidas para diminuir os impactos ou então medidas de mobilização também depois que ele acontece, ok? Mas vamos lá. Quem eu sou? Meu nome é Abraão, para quem não me conhece. Eu sou petiano, estou no 5º período em teoria. Esse aqui é o meu e-mail e esse aqui é o meu GitHub. Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre essa apresentação ou outra coisa, pode entrar em contato comigo por aqui, que em geral eu respondo bem rápido. Ok? Vamos primeiramente falar no geral sobre esse problema de desastres ao redor do mundo, né? Em 1992 foi realizada a Eco 92 no Rio de Janeiro e de lá para cá, até 2012, ou seja, no período de 20 anos, foram-se contabilizados os dados, né, desses desastres que aconteceram em escala global, feito por essa associação aqui, que é das Nações Unidas, então ela é responsável por isso. E aí aqui a gente tem alguns números muito interessantes. Estima-se que nesse período de 20 anos, 4,4 bilhões de pessoas foram afetadas por desastres, ou seja, representaria em torno de 64% da população mundial. O gasto foi de 2 trilhões de prejuízo e danos, e em torno de 1,3 milhões de pessoas mortas, ou seja, daria para encher aqueles aviões Jumbo, 3.125 aviões Jumbo, daria para preencher com essa quantidade de pessoas. E aí a gente tem aqui esses impactos por desastres, né? E eu acho que para vocês vão ficar pequenininho, não vai dar para ver direito, mas aqui a gente tem terremoto também, storm, né, tempestades e terremotos, como grandes causas de dano e de pessoas mortas. E no caso de pessoas afetadas, o que mais se vê seriam por inundações, problemas decorrentes das chuvas e tudo mais. E aí o impacto nos top 10 países, né, de acordo com cada critério, pessoas afetadas, danos e pessoas mortas, né, a gente tem em pessoas afetadas a China sofre muito de problemas de alagamento, essas coisas. Os Estados Unidos, em dano, os Estados Unidos, e em pessoas mortas, o Haiti. Infelizmente, ou felizmente, esse gráfico ele mostra de 1992 até 2012, em que grandes desastres aqui no Brasil que aconteceram ainda não tinham acontecido. Então, por exemplo, as estatísticas referentes a Mariana, agora recentemente a Brumadinho, não estão aqui, mas hoje em dia o Brasil, infelizmente, entrou nessa taxa aqui, né? Nessa história aqui de danos e tudo mais, pessoas mortas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias que estão sendo utilizadas atualmente, né? Alguns exemplos que a gente tem. Eu vou primeiro falar delas para poder falar um pouquinho mais na frente sobre uma que a gente está desenvolvendo aqui na UFRN, é um estudo colaborativo entre vários departamentos e que a gente está bem próximo de lançar essa plataforma. Mas primeiramente vamos aqui. Esses dois aqui primeiros que estão com um asteriscozinho, eu coloquei eles aqui, mas eles estão com esse asterisco porque eles ainda não são tecnologias publicadas, elas não estão disponíveis para a comunidade, elas são derivadas de trabalhos científicos, ok? Esse primeiro aqui, My Disaster Droid, ele é um trabalho de professores que eles basicamente criaram um sisteminha em que um aplicativo, na verdade, Android, em que você pede ajuda, você sofreu algum tipo você se perdeu, você está numa situação que você precisa de ajuda, e aí, um desastre, por exemplo, quando acontece, e aí, através do uso de drones, eles enviariam esses drones até vocês, calculando, usando o problema do caixeiro viajante para calcular a melhor rota, para atender a todas as pessoas no cenário de desastre. É bem interessante o trabalho deles, mas com o problema do caixeiro viajante e tal, é muito complexo, tem uma complexidade computacional altíssima, então não é tão legal assim.
Esse segundo aqui, o IMS, ele foi desenvolvido por pesquisadores indianos e também é bem interessante porque lá eles têm vários os serviços para emergenciais, tipo polícia, bombeiros, defesa civil, essas coisas. Cada um está relacionado a meio que um departamento diferente, a números diferentes e tudo mais. Ficava muito complexo quando algo acontecia, organizar todas essas forças, digamos, governamentais, por assim dizer. E aí a proposta desse daqui é que também é um aplicativo Android, em que uma vez que você tenha algum problema, está acontecendo alguma coisa onde você mora, você envia um pedido de ajuda, você especifica o que é que está acontecendo, e aí eles vão enviar a ajuda necessária. O grande problema desse é que eles utilizam os meios convencionais, do tipo chamada de voz, ligação, para fazer esse atendimento. E quando você está no cenário de desastre, uma coisa que pode acontecer é que você precisa ter N e-mails do tipo, beleza, ligação não funciona, tenta a internet não funciona, tenta outras coisas. Você precisa ter várias possibilidades, né? Como é que eu posso dizer? Uma taxa de tolerância a essas redes. E esse daqui, infelizmente, só funciona através de ligação, conectado diretamente. E aqui embaixo a gente tem esse IDDEX, Disaster Alert. Eles dois funcionam basicamente da mesma maneira. Eles são dois aplicativos que, através de databases mundiais, né, de organizações que monitoram o clima no mundo todo e situações de risco, eles mostram em tempo real o que é que está acontecendo no mundo todo, mas ele é em escala global. Então você vai ver, tipo, se está acontecendo algum terremoto no Japão, você pode abrir um desses dois aplicativos e você vai ver. Mas, por exemplo, com um caso menor, tipo aqui em Natal, que acontecer, beleza, não vai nem ser visto para isso, porque eles só se interessam mesmo por eventos maiores de escala global. Ok? Todos eles têm a versão aplicativo, né? E esses dois aqui estão disponíveis para quem quiser procurar, baixar e tal. Aí eu botei um exemplozinho desses dois, né, que estão disponíveis. Como vocês podem ver, eles se focam em desastres a nível mundial, né? Você percebe aqui que os Estados Unidos têm uma preferenciazinha aqui e tal, mas faz parte, ok? E uma coisa interessante é que, em geral, eles separam os acontecimentos, né? Essas coresinhas aqui não só servem para separar o tipo de evento, mas também como a intensidade. Por exemplo, aqui você tem um terremoto e ele aqui é laranja, ou o pior nível seria o vermelho. Então, serve também para identificar o nível do desastre. E aí essa foto, que eu botei inclusive no banner, né, da chamada. Quem é daqui de Natal talvez se lembre melhor, talvez não, mas essa foto aqui foi tirada em Mãe Luísa, em 2014, quando aconteceu o incidente lá, e aí abriu essa gigantesca cratera e tudo mais. E por que eu estou mostrando Mãe Luísa? Porque foi a partir de lá que o projeto, o NOAA, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, surgiu. Ok? Então, chuvas. Um texto temporal que teve no ano de 2014, em junho de 2014. Acredite-se, até hoje, acredite se quiser, não tem uma razão bem definida. Acredita-se que foi o quê? Com as chuvas, um cano se rompeu, e aí com esse rompimento, né, e as chuvas e tudo mais, gerou o deslizamento, a abertura da cratera, né? Então, aqui no desastre de Mãe Luísa, em 2014, a gente teve o quê? 144 famílias afetadas, e dessas 144, 28 perderam totalmente suas casas. E aí o que foi registrado durante o evento e após o evento foi uma intensa falta de informação e organização. As pessoas não sabiam o que fazer ou a quem recorrer e tudo mais. Isso é interessante de se falar porque a gente pensa assim, em 2014 e tal, e ainda no ano passado, 2018, eu tive a oportunidade de ir em alguns eventos, inclusive com pessoas, e os relatos são, assim, você fica meio chocado quando você escuta os relatos, porque tinha muita gente que simplesmente abandonou suas casas pela falta de informação e pelo medo de que elas, tipo assim, você estava numa região que não tinha nenhum perigo, mas devido à falta de informação
devido ao pânico geral causado, né? As pessoas simplesmente abandonavam suas casas. E tem pessoas até hoje que perderam essas casas e tudo mais, que deveriam ter sido indenizadas e até hoje não tiveram nenhuma restituição. Então é uma questão ainda que está se prolongando. Ok? E aí, a partir desse problema do desastre de Mãe Luísa, surgiu o NOAA, a ideia do NOAA, né? O NOAA é o quê? Uma plataforma que visa criar um canal de comunicação entre a população e órgãos do governo responsáveis por atuarem em situações de desastre. Então, a ideia do NOAA é permitir que, uma vez que aconteça um desastre, ou que ele está para acontecer, a população e os órgãos do governo tenham um canal estabelecido em que elas possam trocar informações. Então, vamos supor que, por exemplo, agora em Natal está chovendo bastante. Se a Defesa Civil detecta que há uma incidência maior de chuvas e tudo mais, que aquela região está em perigo de acontecer um desabamento, de uma abertura de cratera, como aconteceu, ela envia para esses usuários, para o cidadão, essa informação dizendo, olha, atenção redobrada, entendeu? Toma cuidado, não sei o quê, uma série de instruções. Da mesma forma que o cidadão, ao perceber isso, porque às vezes os órgãos do governo eles não estão lá diariamente. Então, você percebeu que na sua rua tem um cano estourado e que está vazando muita água e tal, você pode também mandar fazer a ocorrência, que a gente chama, né? E aí alguém vai vir e vai olhar isso aí e checar. Então, como é que funciona mais ou menos? Essa daqui, a ideia é o seguinte, de trabalhar com duas coisas principais, na verdade, duas. A gente tem aqui esse botão de emergência, em todas as telas do aplicativo, emergência, para que se algo aconteça, ele vai tentar ligar para o serviço de emergência previamente cadastrado da cidade. Caso isso, mas ao mesmo tempo em que ele liga, ele também tenta, via internet, mandar sua localização mais exata possível para aquela central e fazer uma abertura de chamado, que a gente chama assim, entendeu? Para dizer assim, olha, alguma coisa está acontecendo nessa região. Essa pessoa ligou, tal, mas pode ser que ela, por algum motivo, não consiga completar a ligação, mas mesmo assim, eles lá na central vão receber a notificação que alguém naquela localização precisa de ajuda por algum motivo e vão receber não só a localização, mas o número dessa pessoa, e-mail e várias outras informações para que elas consigam entrar em contato com essa pessoa. Fora isso, a gente também pensou primeiramente tem a emergência, em segundo aqui a gente tem a criar ocorrência, que você viu, você presenciou uma situação, você pensa que pode ser de risco ou não, você cria uma ocorrência, aqui tem alguns exemplos, né? E você vai mandar essa ocorrência, você pode tirar foto, você pode fazer a descrição dela, você pode selecionar a categoria dela, categoria inundação, quer dizer, a categoria incêndio, você pode fazer essa série de escolhas, e aí você manda essa ocorrência para a central responsável. E essa central vai simplesmente analisar essas ocorrências, tem a opção de mandar um agente de campo para ir lá, e esse agente vai chegar, vai constatar, e fica em análise, né? Então quando ele chega lá, ou ele aprova, ou ele rejeita a ocorrência. E aí se ela aprova, esse daqui em especial está aparecendo tudo, porque seria o aplicativo, a versão do agente, ok? Mas na do usuário comum, ele só vai aparecer as ocorrências que foram aprovadas. E aí o usuário comum pode ver o que está acontecendo e tal. Pensando também no problema de Mãe Luísa, né? E em várias outras situações, em que quando um desastre acontece, a falta de informação é muito grande, você fica perdido sem saber para onde ir ou não. Qual é a ideia aqui desse mapas, né? Você pode selecionar pontos de interesse que você possa vir a ter. Então nesse mapa aqui, ele vai ter cadastrado pontos de encontro, que seriam o quê? Pontos que quando está acontecendo uma evacuação, o ponto de encontro é um ponto que, em geral, essas autoridades determinam como um ponto para onde as pessoas devem ir para que a evacuação seja feita, ok? Você vai ter postos de saúde e postos policiais,
para que você, caso precise de uma... Infelizmente, nesse tipo de situação, é muito comum das pessoas ou se machucarem ou de acontecerem alguns delitos. Então, você vai ter pontos de polícia e postos de saúde próximo a vocês, ok? Você também vai ter rotas de fuga, ou seja, locais para onde estão previamente definidos como locais seguros para onde você pode fugir, para onde você pode se esconder, buscar ajuda. Outro ponto também interessante que seria o ponto de mantimentos, né? Seria, uma vez que o desastre está acontecendo, seriam pontos de distribuição de comida, de água, de alimentos e tudo mais, para que essas pessoas tenham o mínimo de assistência possível durante uma situação como essa. Pensando também que as pessoas podem vir a precisar de números, em especial, a gente também disponibiliza os números do SAMU, do bombeiro, da polícia rodoviária, polícia militar, e aí com um único clique você já faz a ligação diretamente, sem precisar se preocupar com, vou saber qual é o número, ou vou saber como é que é. E aqui também temos a aba tutoriais e a aba notícias, eu não coloquei aqui no slide, mas basicamente essas abas notícias estariam ali naquela parte de prevenir, que não existe, na verdade, mas seria na parte de fazer a educação das pessoas para que caso haja algum problema, elas saibam como agir. E aqui em tutoriais, segue a mesma linha de raciocínio, né? E aqui a gente colocaria, né? Eles colocariam informações essenciais. Por exemplo, a pessoa teve um engasgo. O que é que você faz quando uma pessoa tem um engasgo? O que é que você faz quando uma pessoa quebra uma perna ou quebra um braço? Então seriam tipo mini tutoriais mesmo, básicos, mais eficientes, que ajudariam, por exemplo, a salvar uma vida numa situação de crise. Numa situação em que você não sabe a quem recorrer, e aí a ideia é que você vá lá e olhe, tipo, faz assim, assim, assado, a informação está lá rapidamente, você pode consultar. Ok? A ideia também é que alguns dados desse, no futuro, por exemplo, tutoriais, telefones úteis, mapas, eles fiquem disponíveis offline, para que mesmo que você perca total conexão com a rede, você ainda tenha pelo menos isso ao seu dispor. Você saiba pelo menos os números, você tenha pelo menos os números para fazer a ligação, e você tenha pelo menos os tutoriais para fazer alguma coisa, mesmo que seja básica, mesmo que seja emergencial, na hora do problema. Então, pessoal, basicamente é isso, minha apresentação. Alguma dúvida, algum comentário? É só assim, o aplicativo, a ideia está sendo voltado mais para cá, né? Para Natal, mas a ideia é tentar... Não, a ideia dele é que esse aplicativo ele é desenvolvido em conjunto, não só aqui, a gente tem uma equipe aqui no IMD, eu saí recentemente dessa equipe, mas a gente tem uma equipe aqui no IMD que trabalha na programação, mas esse projeto aqui, que constitui o aplicativo, toda a criação dele, é um projeto bem maior, então vai ter pessoas de psicologia, vai ter pessoas de higiene de produção e tudo mais, várias áreas de estudo. E esse projeto, desde o início, ele sempre foi um projeto bem colaborativo, então, apesar de que ele está sendo desenvolvido, eu estou falando aqui no caso de Mãe Luísa, Natal e tudo mais, mas ele está sendo desenvolvido também com a ajuda da Defesa Civil, ele está sendo desenvolvido com a ajuda dos bombeiros, entendeu? A gente já fez 2 encontros presenciais em que eles vieram aqui, eles pegaram, testaram e puderam comentar, dizer, eu acho que precisa disso, eu acho que precisa daquilo, aqui tá bom, mas só altera isso aqui e tal. Então, tipo, apesar de que tá moldado para cá, mas a ideia é que no futuro ele possa ser utilizado pela Defesa Civil. Inclusive, a reitora entrou em contato recentemente que ela queria registrar isso aqui, patentear, para que, justamente pela seriedade da coisa e tal, que ela quer que, na verdade, a gente quer, né? Espera que Defesa Civil no futuro possa vir a utilizar. Como lá um trabalho de disciplina, que é mais sério, então, eu não estou agora com o meu celular, já estou com o namorado, mas eu tenho como pedir para ele mandar o nome do aplicativo, ver como é que ele é. Porque lá a gente tinha, é um aplicativo que todos os celulares de lá vêm.
E independente de você estar com rede ou não, sinal de operador ou não, o seu celular vai receber um alerta antes sobre possíveis terremotos ou outros desastres. Então, por exemplo, eles têm meio que noção, acho que é um satélite específico, que eu acho que o Brasil também tem satélites que ele tem acesso, que tipo, eles conseguem ver a área que dá pra... Alguns minutos antes do terremoto acontecer, você tem como ter noção de que vai acontecer. Uma ideia que esse aplicativo que a gente está trabalhando, aí tem algumas limitações, é que tipo, a Defesa Civil lá tem um sistema de emissão de alerta, mas ninguém nunca recebeu. Alguém já recebeu aqui? Não. Mas ela tem. O governo brasileiro, eles têm esse sistema. Agora, tipo assim, ninguém nunca viu, entendeu? Aí que tá o detalhe. A gente tinha vontade, sim, de integrar esse sistema, até como virar um método de redundância, além dos que já tem, porque, se eu não me engano, esse método ele funciona por envio de mensagens de texto. Mas aí, como é uma coisa do governo governamental, não se restringiria, por exemplo, operadora A ou operadora B. Todo mundo receberia. A ideia era de integrar isso aqui, entendeu? Mas, infelizmente, o cenário no Brasil, para esse tipo de coisa, ainda está muito... não é como o Japão, que tem que ter todo um preparo, toda uma estrutura, entendeu? A gente ainda está engateando. Pra você ter ideia, eles têm boletins diários sobre as condições meteorológicas no Brasil e tal. Eles monitoram isso, mas uma coisa que acontece frequentemente é atrasar. Eles liberam 2, 3 dias depois. Ou seja, é complicado. Mas a vantagem lá daquele aplicativo era, por mais que você não consiga pegar antes, ele, independente de você estar usando ele ou não, do nada começava, ele vibrava, apitava e ainda tinha a vozinha falando, tipo, Sim, terremoto, aí fala, procure a zona tal, terremoto. A gente tem essa ideia desse aplicativo, realmente a gente tem. Agora, atualmente ela funcionaria apenas via uma acessão à internet. Mas a ideia, hoje em dia já tem isso, está sendo criado, que é de enviar esse alerta, realmente, o aplicativo, ele responder, independente dele estar no seu bolso, se não está usando ele responder, ele ficar o tempo todo escutando, né? Fazendo a escuta. A minha dúvida que era sobre essa lista de telefone, que tem aí já padrão telefones úteis. Sim. O usuário tem como cadastrar um outro telefone além dos que já tem, porque vamos supor, o cara está numa cidade e, tipo, sei lá, é comum quando a gente vai para outro país, às vezes o pessoal faz um plano de saúde para lá. E aí vem o telefone da própria agência lá que tem. E aí você adicionaria isso aí a mais. Não sei se seria útil para... Sim. Poderia ser. Nessa versão aqui, hoje em dia... Não, porque independente de plano de saúde, se você tiver uma situação de emergência, no caso, quem tem que tratar é SAMU e o hospital público. Por exemplo, aqui, você sempre vai parar no cofre do Gurgel. Depois de lá, deles fazerem o check-up, é que eles perguntam, você tem algum plano de saúde? Vai para o hospital de lá. Mas eu acho que depende, porque eu recebi um estrangeiro lá e o plano de saúde dele cobria isso de maneira que ele não deveria ir para o público. Tipo, ele viajou para a Amazônia e era uma cláusula bem interessante que ele mesmo estava falando e tal. Se acontecesse qualquer coisa com ele na Amazônia, tipo, lá ele estava numa viagem de Rio, tinha que vir um helicóptero para pegar ele, para o hospital. E ele não podia ir para o público? Não, até onde eu sei não. Esse plano cobria totalmente tudo. Se acontecesse qualquer coisa, a funcionalidade responsável era encaminhar para esse número. Ele não deveria ser encaminhado para o público. Mas, por exemplo, eu não sei se é o mesmo caso, mas se você chamou a SAMU para te ajudar em alguma emergência, a SAMU sempre vai te levar para o hospital público. Não, sim. Mas eu estou dizendo do tipo que aparentemente era uma regra que ele deveria ligar antes de ligar para a SAMU, ligar para esse sistema. Porque os caras realmente eram bem bitolados com isso e tal. Não sei se era por questão do país dele ou alguma coisa, mas do tipo, eu até achei isso muito interessante. Se acontecesse qualquer coisa, ele viajou para a Amazônia, tipo, tinha lá. Se acontecesse qualquer coisa com ele na Amazônia ou no Pantanal também tinha isso. Tinha um helicóptero para pegar o cara, do médico e tudo mais. É porque se você tem uma zona bem tipo remota, realmente você não tem como ligar
ligar pra SAMU, ei, venha de barco aqui me pegar. Mas... Talvez também fosse isso, né? Não sei dizer agora. Mas, infelizmente, a gente não tem essa funcionalidade de você cadastrar um número que você acharia importante. Todo o sistema é alimentado por uma central que é responsável por cuidar de tudo isso. De todos esses pontos, esses números, informar a população e tudo mais. Então a gente só disponibiliza a plataforma para ele, né? Aqui eu estou mostrando a aplicação, o aplicativo, né? Mas existe também, como eu falei, é uma plataforma. Então, além desse aplicativo, a gente também tem um sistema web, né, para que possa ser feita toda essa administração pela central. Algumas coisas a comentar, tirar dúvidas assim. Já está funcionando? Não está ainda. A gente está nos estágios finais. A gente já está fazendo teste e tudo mais, já chamamos eles, já deram a opinião deles e tudo. Mas ainda não está em funcionamento não, ainda vai ser implantado. E quais são as parcerias? Por exemplo, a Polícia Militar ela concordou, a Polícia Rodoviária, todos esses exemplos aí que você colocou, eles já são parceiros, já concordaram em receber esse tipo de demanda e... Não, nem todos aqui são parceiros não. A gente coloca esses números porque eles são de serviços que são prestados a qualquer cidadão brasileiro. Então, independente da situação, você pode ter acesso a esse número e fazer sua chamada. A gente colocou aqui. Alguns a gente tem sim a parceria, a parceria no que eu digo assim, de que eles contribuíram dando a opinião, dando o parecer deles, entendeu? Então, por exemplo, a gente já teve encontros que veio pessoas da SAMU, que veio o capitão do Corpo de Bombeiros, já veio também o secretário estadual, de segurança não. Eu não me lembro agora qual foi, mas foi o secretário estadual que veio e tal. Ele responde por esses serviços. Então, ele veio colaborar. Mas nem todos aqui são nossos parceiros não, infelizmente. Mas a gente coloca por questão de serem números públicos que podem ser consultados por qualquer pessoa. E outra coisa, eu sou engenheiro ambiental de formação, se eu vou falar, para quem é da área ambiental, talvez seja mais claro, e talvez para quem desenvolve ou quem está do outro lado não seja muito claro. Mas o que eu pensei um lado, vocês estão trabalhando para o lado emergencial ou de criar uma ocorrência. Mas qualquer pessoa da área ambiental assim, que realmente puxa para esse lado, ela saberia da situação do Dona Luísa, por exemplo, de antemão. E existem várias áreas da cidade em que já se sabe isso. Sim. Então, existe também essa ideia, que talvez seja uma ideia que caminhe junto, eu não sei se as pessoas estão trazendo isso aqui, de meio que mapear mais uma vez, talvez, porque já existe isso provavelmente. Ter esse mapa de áreas com alta declividade, como era o caso do Dona Luísa, ou áreas de alta declividade com solo que não aguenta chuva. Sim. Existe isso foi muito interessante você falar, porque existe e a gente tem até esses dados. Isso. Só que o grande problema, o que foi que aconteceu? São dados geoespaciais que não estão inclusive representados aí, que é pelo MEC também. Não, esses pontos aqui, por exemplo, são pontos, a gente tem zonas de risco, que são baseados nesses dados que você está falando. Esses pontos aqui que eu coloquei são só, como a gente está em teste, então são pontos ilustrativos, não representam pontos reais, mas a gente tem esses dados. Agora, o grande problema que aconteceu foi que não era o problema da falta de dados, mas era a falta da comunicação. De tipo assim, interesse, né, também? Alguns órgãos até sabiam ou até tinham previsões, mas isso não foi passado para a população a tempo. Não foram emitidos alertas, não foram criados um conjunto de processos que, tipo assim, olha, a chuva está acima do normal, olha, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai... Não foi feito isso. E aí, quando aconteceu o desastre, aí já era tarde demais. Então era isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Eu espero que tenham gostado. É isso aí, pessoal. Se você gostou, comenta, se inscreve no canal, que vai ser sempre novos vídeos, novas palestras, seminários sobre temas variados. Se você gostou, deixe seu like.
Até a próxima!